Olá, começa agora mais um episódio do podcast Supremo na Semana, também disponível em vídeo no Spotify e no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, coordenadora de redes da TV Justiça, apresentadora e roteirista. E junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai te explicar as principais decisões da semana da Suprema Corte. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da TV e também da Rádio Justiça. Eu vou fazer a análise jurídica das decisões dos ministros do STF. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista aqui da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou tentar ajudar a Maria G a contar um pouco de como foi a semana aqui na Corte. Bom, vou começar falando das mulheres, né? Porque a gente está na semana aqui do Dia Internacional, no mês que é sempre de homenagem a nós mulheres, e a gente teve um evento aqui no STF na quarta-feira, o Olhar Delas, foi o nome do evento, né? Que foi uma iniciativa que reuniu várias mulheres com diferentes perspectivas para falar do papel feminino hoje em dia. Então a gente teve o Olhar da Saúde com a pesquisadora Margarete Dalcomo, a gente também teve o Olhar da Arte com a atriz e diretora de TV Regina Casé, da comunidade indígena com a estagiária do Conselho Nacional de Justiça, Alcineide Ribeiro, além também do Olhar do Poder Judiciário, com as ministras Carmen Lúcia e com a nossa presidente, ministra Rosa Weber. Eu separei um trechinho para a gente já começar ouvindo um pouquinho do que foi esse evento. E é preciso que se diga, o déficit de representatividade feminina significa um déficit para a própria democracia brasileira. Reverter essa disparidade histórica de representação é imperativo que nos desafia a todos. Homens e mulheres, partidos políticos, sociedade civil e instituições de Estado, legislativo, executivo e judiciário. Trata-se, na verdade, de aperfeiçoar a democracia, transformando um potencial direito em um direito efetivamente exercido. Ao judiciário também se apresenta, obviamente, o desafio de exercer suas funções constitucionais em plenitude, no que diz com a proteção e valorização da mulher em nossa sociedade. Por isso, no 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em novembro do ano passado, aprovou-se, entre as metas nacionais para 2023, a meta 8. Qual é essa meta 8? É priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Assim, os tribunais de todo o país, sob a coordenação do CNJ, reafirmaram o compromisso em relação às ações judiciais que buscam responsabilização pelos homicídios de mulheres cometidos em função de gênero, além de outras violências contra a população feminina. Interessante, eu reparei uma fala da ministra Rosa Weber, que ela fala nessa disparidade no judiciário, na história do Supremo, mais de 160 ministros homens passaram por aqui. Sim. E apenas 3 ministras mulheres, ministra Ellen Grace, ministra Carmen Lúcia e agora a ministra Rosa Weber. É verdade, assim, isso é um retrato, né, de como tem sido difícil para as mulheres alcançarem os espaços de poder. E essa fala da ministra, ela foi muito cirúrgica, uma precisão cirúrgica, porque, de fato, falar em democracia é permitir que essas mulheres possam ter as devidas acessões, os seus espaços, né? Não deixar com que elas sejam impedidas, né? Porque mulheres são potência. Eu até digo, o Dia Internacional da Mulher, ele é, na verdade, um registro de um momento político importante, de luta das mulheres, em especial, não posso deixar de falar, porque a mulher, ela já tem uma opressão sobre ela por conta de sermos achadas como sexo frágil. E não é bem assim, porque nós temos capacidade de estarmos aonde quisermos estar. E as mulheres negras acabam sofrendo 2 opressões. Com certeza. Né, que é a opressão pelo fato de ser mulher e por ser negra. Então, quando a ministra, né, aponta a questão do julgamento de processos envolvendo violência doméstica, é muito importante porque a maior parte das vítimas de violência doméstica são mulheres negras. Então, realmente, esse é um momento que nós temos, né, para pensar
refletir a respeito dessas políticas todas envolvendo a mulher, em todas as esferas de poder, na sociedade civil, mas aqui no Supremo tendo a ciência de que o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça estão caminhando no sentido de priorizar, de ficar atento a esse tipo de pauta. E é importante falar também que não é uma data comemorativa, né? Vai ser quando a gente não precisar mais de um dia para a gente lembrar de todas essas desigualdades. Eu tenho falado, na verdade, que é um momento de recarregar as energias, porque é uma luta diária das mulheres e acho que os homens têm que estar acompanhando isso. É isso. Bom, na quarta-feira também foi inaugurada uma área em homenagem às ministras que você citou agora há pouco, Mauro, né? A ministra Rosa, a ministra Carmen, também a ministra Ellen Grace, que passaram aqui pelo tribunal, integraram a corte, então tem um espaço especial no museu em homenagem a essas mulheres, e também tem uma boa notícia que o Museu do STF reabriu para visitação isso é ótimo, 2 né? meses depois dos ataques, né? Essa semana completaram foram dois meses já, né? 8 de janeiro, 2 meses. E vale a pena, para quem não conhece, tem que vir para poder ter essa experiência no Museu do Supremo, que é muito bonito. É isso. Por falar em atos antidemocráticos, né, no 8 de janeiro que a gente citou aqui, o ministro Alexandre de Moraes detalhou na sessão de quinta todas as providências que foram tomadas de lá para cá. Durante a semana, Mauro, a gente teve várias atualizações sobre o número de presos, o número de pessoas soltas. Então, você consegue fazer um resumo aí para a gente? Na sessão de quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes passou para os pares, né, para os outros ministros da casa, e televisionado pela TV Justiça, enfim, acabou passando, né, para todos um balanço das providências tomadas pelo Supremo desde os atos do dia 8. E aí ele já começa dizendo que na segunda esteve no presídio feminino da Colmeia, aqui em Brasília, né, visitando as presas, enfim, vendo como é que estavam as situações, né. Mais uma coisa não é uma visita, como ele mesmo fala, né, uma inspeção, vamos colocar acompanhamento, assim. Né, da acompanhamento, situação. Uma inspeção para ver a situação delas todas, né. E aí, na sequência, ele então passa a fazer esse balanço, e aí ele conta, assim, em números, né, os principais números, pelo menos. Ele fala que no dia 9 foram presas 2.151 pessoas que participaram dos atos e que estavam no dia seguinte no QG, em frente ao QG do Exército, né. Na sequência, diz que 740 pessoas foram soltas imediatamente, depois de identificadas, que eram pessoas acima de 70 anos, pessoas entre 60 e 70 anos com doenças graves, comorbidades, e mulheres acompanhadas de filhos menores. Tá, esses foram soltos imediatamente. Ele comentou também que a PGR já apresentou denúncia em 919 casos, tá? Então, pessoas que já estão denunciadas aí. Já foram até notificadas, né, Mauro? Isso. Essas que já foram denunciadas, antes de serem colocadas em liberdade, já receberam a notificação para apresentar a resposta dentro do prazo de 15 dias. Ele fala isso exatamente, que o Supremo está agindo com a celeridade possível dentro do cuidado e da complexidade do caso, número de pessoas envolvidas, que torna o caso muito complexo, mas e aí ele fez elogios à Secretaria Judiciária, que tem se empenhado em desenvolver um bom trabalho, né, ao gabinete dele, que tem feito tudo isso, ao Tribunal de Justiça, que realizou também audiências de custódia, enfim, todos os envolvidos aí para que o processo tramite com a maior celeridade possível, o devido processo legal, mas com a maior celeridade possível. E aí, no fim, então, a gente tem que, desse total de 2.151 presos em flagrante, 1.629 já foram colocados em liberdade provisória, aí com aquelas medidas cautelares. Que é bom a gente dizer, porque essas pessoas, elas estão com algumas restrições, vão ter que usar tornozeleira eletrônica, vão ter que se apresentar semanalmente, né, perante o juiz para dizer as atividades, estão com os passaportes suspensos, não podem estar acessando as redes sociais, dentre outras medidas que foram estipuladas pelo ministro. O total são 440 homens e 82 mulheres presos até agora, né? Isso, que continuam, né? Isso, que continuam presos. E o ministro deixou claro que as investigações prosseguem, agora tentando localizar financiadores e idealizadores desses atos antidemocráticos. Tá certo. Então vamos passar para a sessão plenária presencial de quarta-feira, né, que começou com a continuação do julgamento que a gente já explicou na semana passada, sobre a validade da prova obtida em uma busca policial motivada pela cor da pele do suspeito, né? O ministro Fux pediu vista, ou seja, ele pediu um tempo maior para pensar, o julgamento foi suspenso. Por enquanto a gente tem um placar provisório, né? Ao todo 5 ministros já votaram, 4 ministros votaram no sentido de denegar a ordem e um ministro, que foi o relator, votou no sentido de conceder de ofício
né, por entender que houve ali o perfilamento racial, que é aquela hipótese em que a polícia acaba se valendo de aspectos pessoais, raciais, étnicos, para fazer a abordagem. Para poder fazer a abordagem, né, sem se ater aos requisitos objetivos, conforme determina a legislação. Então, o ministro Edson Fachin é o defensor desta corrente. Ele votou no sentido de conceder habeas corpus de ofício para trancar aquela ação penal. Ele nem avançou em outros aspectos que estão sendo também postulados pela Defensoria Pública de São Paulo em relação à insignificância ou desclassificação para a hipótese de porte de drogas para consumo pessoal. Então, ele, por enquanto, tem sido uma posição isolada até agora. Os outros ministros que já se manifestaram, a começar pela divergência do ministro André Mendonça, foi no sentido de que a condenação pelo tráfico de drogas deve ser mantida, que o caso específico não deixa tão evidente a caracterização do perfilamento racial, embora todos tenham sido unânimes quanto a compreensão de que perfilamento racial é algo ilícito, inaceitável. Aquela pessoa que, o funcionário público, servidor público que atua desta forma, ele tem que ser, inclusive, responsabilizado por crime de racismo. E todas as provas que são obtidas a partir de uma conduta ilícita, como essa que utiliza o perfilamento racial, algum tipo de conduta, então todos os ministros foram unânimes nesse sentido. Realmente a gente não pode admitir que isso aconteça. Mas neste caso, eles entenderam que não há elementos seguros para afirmar com segurança de que houve o perfilamento. Então, os demais ministros, André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, eles entenderam que e também veio acompanhado do ministro Nunes Marques, porque na quarta-feira só ele, que na verdade acabou votando. Então, o Nunes Marques votou no sentido de acompanhar essa divergência, entendendo que o caso concreto realmente, pelos outros elementos, pelo fato do local ser um local usado habitualmente como comércio de drogas, né, de substâncias entorpecentes, substâncias ilícitas, houve uma confissão, dentre outros aspectos. Ele entendeu que os policiais levaram em conta vários elementos para poder tomarem a decisão de abordar aquele suspeito. Ele fala, inclusive, no voto dele, eu reparei, que talvez a menção à cor da pele, que consta do auto de prisão em flagrante, tenha sido uma mera descrição, talvez por ser um dos traços físicos de visualização mais fácil, nas palavras do ministro Nunes Marques. Então, por isso que também que os policiais estavam, ele chegou a mencionar e tal, é verdade. Porque o ministro Edson Fachin cita muito esse ponto de que no auto de prisão em flagrante consta um homem negro em tal situação. Então, isso seria para ele, né, uma amostra. E já o ministro Nunes entende que talvez seja essa formação, esse traço físico, né, de fácil visualização. Agora, o pedido de vista do ministro Luiz Fux foi também no sentido, Mari, de trazer a discussão para o plenário no momento em que este plenário estiver com a composição completa. Por quê? Por conta da densidade do tema mesmo, né? É um tema que precisa realmente que os ministros, como já estão fazendo, né, possam se debruçar sobre esse assunto com a profundidade necessária. E dentro dessa perspectiva, como não havia, né, a composição não estava completa do plenário, ele sugeriu, então, ele achou melhor, tomou essa atitude de pedir vista para poder apresentar o processo novamente para ser retomado a análise no plenário quando estiver com a composição completa da Corte. Bom, então vamos para o próximo caso, né? A gente também teve uma retomada de outro julgamento, que é sobre a competência da Justiça Militar. Esse julgamento fala sobre a regra que definiu a competência da Justiça Militar para julgar os crimes cometidos durante operações de garantia da lei e da ordem. Mauro, traduz para a gente exatamente o que foi o objeto desse processo aqui no STF. Pois, a PGR, que é autora dessa ação direta, ele questiona o dispositivo de uma lei complementar que insere na competência da Justiça Militar, ou seja, faz que passe a ser competência da Justiça Militar julgar casos cometidos pelas Forças Armadas durante essas operações de garantia da lei e da ordem, né? E também em combate ao crime, enfim. E aí ela questionou porque disse que estaria ampliando a competência da Justiça Militar para atuar.
Tá? E aí, não sei se a gente pode nos ajudar, o ministro Marco Aurélio, que é o relator, votou pela constitucionalidade da norma, porque ele entende que a atuação das Forças Armadas durante a GLO faz parte das atribuições militares. Então, se é uma atribuição militar, competência da Justiça Militar. E aí agora, então, veio o voto do ministro Edson Fachin, que diverge, não é isso, Gi? É isso mesmo, Mauro. Esse julgamento, inclusive, ele começou há muito tempo no plenário físico, né, presencial, e aí nessa oportunidade nós tivemos o voto do ministro Marco Aurélio e também tivemos, nesse sentido que você acabou de mencionar, exatamente falando que eles são treinados de uma forma diferente, eles atuam de uma maneira diferente, não se pode igualar a função dos integrantes das Forças Armadas com os policiais. Então, eles devem ser julgados pela Justiça Militar, porque a Justiça Militar ela é baseada em princípios diferenciados da Justiça Comum, como a questão da hierarquia e disciplina. E aí, dentro desta visão, existe um julgamento que leva também em análise, né? Exatamente, em consideração esses aspectos próprios dos integrantes das Forças Armadas. E o ministro até esclareceu, porque assim, as polícias, né, elas estão sujeitas aos governadores, elas integram ali a Polícia Judiciária, com função ostensiva também, mas elas não têm esse mesmo perfil dos integrantes das Forças Armadas. Então, tivemos o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ainda no plenário físico, nós tivemos do ministro Alexandre de Moraes, não, do ministro Marco Aurélio, né, que foi o que a gente acabou de mencionar. Do relator, exato. O relator. Além do voto do relator, a gente também teve o voto do ministro Edson Fachin, que foi também no plenário físico, ele, inclusive, que abriu a divergência. O Fachin já entendeu no sentido de que não cabe ao legislador ampliar a competência da Justiça Militar e que teria havido aqui também uma invasão de competência. Então, ele argumenta uma inconstitucionalidade formal também nesse sentido. Aí teve pedido de vista do Barroso, depois houve uma análise de alguns ministros no plenário virtual. E aí houve o pedido de destaque do ministro Ricardo Lewandowski. Inclusive, a ministra Rosa Weber, não sei se você se recorda, Mauro, ela falou, olha, aqueles votos que foram proferidos no plenário físico, eles estão valendo. É claro que a gente sabe que qualquer ministro pode fazer algum ajuste de voto a qualquer tempo. Pode ratificar ou retificar, claro. Antes da proclamação do resultado, né? Então, o ministro Marco Aurélio já votou, esse voto é imutável porque ele já se aposentou. Aí nós tivemos o voto do ministro Edson Fachin. O ministro Alexandre de Moraes também votou aqui, tô vendo agora nas minhas anotações que eu não havia mencionado. Acompanhou o relator, o ministro Marco Aurélio. Acompanhou o relator, e aí veio a divergência. Alguns ministros não vão votar neste caso, que é o ministro André Mendonça, porque ele sucedeu o ministro Marco Aurélio. Que já tem voto no caso. Já tem voto. E aí, então, começando pelo Ricardo Lewandowski, os demais ministros vão votar. Como, por exemplo, o ministro Roberto Barroso, que votou no plenário virtual, ele pode, né, novamente ter que se manifestar. Né? Exatamente. E também os ministros Fux e ministro Dias Toffoli. E aí o ministro Ricardo Lewandowski trouxe essa diferenciação, ele julgou parcialmente procedente, né, a ação direta de inconstitucionalidade. Ele entendeu que essa regra, né, acaba violando a isonomia. Então, ele entende que a legislação é inconstitucional porque eles estão exercendo a mesma função naquele momento. E aí vão ser julgados por tribunais separados. No caso, polícia distintos. Militar ou outras polícias e as Forças Armadas. Exatamente, exatamente. Ele até esclareceu, ele falou, olha, as Forças Armadas, né, que são integradas pela Marinha, Aeronáutica e pelo Exército, a atuação é diferente da segurança pública, que está diretamente ligada. Dia a dia, né? A um aspecto mais... Uma tem uma atuação mais civil, o outro uma atuação estritamente militar. E aí o voto dele foi exatamente nesse sentido. Então, ele votou pela parcial procedência da ação no sentido de que a legislação é inconstitucional por ela fazer essa diferenciação.
Esse julgamento também não foi finalizado. Não, foi só suspenso. Ele proferiu voto, o ministro Ricardo Lewandowski, e aí a sessão foi suspensa, ainda será retomada em uma outra oportunidade. Na quinta, a gente teve o começo, então, de um novo julgamento que analisa a exigência de salas de descompressão para profissionais de enfermagem em São Paulo. A Confederação de Hospitais, Clínicas e Laboratórios da Rede Privada não concorda de jeito nenhum com essa exigência, né, Mauro? É isso, ela trouxe dois fundamentos principais. Primeiro, ela considera que a norma estadual, que é de São Paulo, teria violado competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Ela considera que seria um tema ligado ao direito do trabalho e que aí o Estado não poderia editar leis sobre isso. De novo, a questão da competência. A gente está sempre aqui falando dessas competências. E ainda diz que, na verdade, os hospitais privados, né, e as suas associações não teriam sido ouvidas, consultadas, né, para poder se manifestar pela viabilidade, porque dizem eles que isso vai trazer um impacto muito grande. Onera, né? Onera, não, e pode, como, e se não montarem a sala, podem não ter o alvará de funcionamento, enfim, tudo isso. E a legislação sanitária ainda prevê algumas sanções relacionadas a esse tipo de descumprimento. Então, existe uma preocupação real do Conselho Nacional de Saúde nesse sentido, realmente. E aí, há também uma questão aqui que a grande discussão, né, Mauro, é saber se essa legislação, né, do Estado, que é uma lei de iniciativa parlamentar, ela tratou de qual matéria? Ela tratou do direito do trabalho? Ela tratou do direito à saúde? É medicina do trabalho? Por quê? Porque como ela traz essa obrigatoriedade, né, tanto de hospitais públicos e privados criarem essa sala de descanso, e não essa sala de descanso, de descompressão, seria para os profissionais de enfermagem. Técnicos em enfermagem e auxiliares, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Então, essa é a grande discussão. Tem a ver com repartição de competências para legislar. A nossa Constituição Federal, dentro do federalismo, existe essa repartição para que todos possam, né, assim, conseguir coexistir e ter suas normas, mas em harmonia. E aí, o que se tem o ministro Edson Fachin, ele votou pela constitucionalidade da legislação, porque ele entende que o Estado de São Paulo atuou na proteção do direito à saúde e que não há nenhuma lei federal que imponha qualquer medida diversa. Também não há uma lei que trate dessa proteção de um direito fundamental extremamente importante. E lembrando que essa lei, ela é de 2020, ela surgiu naquele contexto da pandemia. Né? Extremamente importante, né? Pelo menos o fundo da lei. E isso eles não questionam. Foi ótimo o Mauro ter colocado esse ponto. Assim, a intenção do legislador, que acontece muito aqui no Supremo, inclusive, né? Às vezes eles declaram inconstitucional uma legislação, mas a legislação, você olha e fala assim, o conteúdo dela é ótimo. Então, não é uma questão de inconstitucionalidade material, que diz respeito ao que está sendo tratado, mas como isso foi legislado. Né? É a forma como foi legislada. Então, foi o que a discussão está girando em torno dessa questão. Então, o ministro Edson Fachin defende a constitucionalidade da legislação por entender que atuou no sentido de proteção da saúde, é um direito fundamental importante, que está a Constituição assegura a proteção do direito fundamental. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Ele já acredita que assim, esse tipo de matéria não pode ser tratado individualmente por um Estado, tem que ser algo valer para todos ou para nenhum. Para todos ou para nenhum. Outro ponto que ele colocou é a questão de não incluir, não é destinada a todas as pessoas que atuam na área da saúde. Seria só para essa classe, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, ele até menciona em que pese essa boa intenção do legislador, não há essa inconstitucionalidade quanto a este ponto, né, no sentido da proteção, mas só a União poderia legislar sobre direito do trabalho, relação de trabalho e medicina, segurança do trabalho que fosse, né? Então, aí está nesse sentido. Aí nós tivemos também o voto do ministro André Mendonça, que ele também acabou acompanhando a divergência que foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, entendendo que há uma inconstitucionalidade formal e que essa lei estadual
ela acaba invadindo a competência da União. O ministro Edson Fachin é curioso que ele usa a expressão que a lei está numa zona cinzenta, né, num espaço entre o direito do trabalho e o direito, né, à saúde, à proteção à saúde, né? E aí ele vai falar, se for direito do trabalho, né, invadiu a competência da União. Se não for, como explicou aqui, se for proteção à saúde, o Estado pode legislar. E ele tá a lei está nessa zona cinzenta, zona gris, que eles chamam, que o ministro Alexandre concordou, mas aí, por enquanto, está o ministro Edson Fachin achando que é direito à proteção à saúde e ministros Alexandre e André Mendonça considerando que trata teremos novos votos semana que vem, então, para a continuação desse julgamento. Vamos partir, então, para o plenário virtual, gente? Vamos lá. O STF determinou que todos os tribunais do país devem fazer, no prazo de 24 horas, a audiência de custódia em todas as modalidades de prisão. E essa decisão foi unânime, né? Foi no plenário virtual e foi unânime. Isso, esse caso, né, começou com um estado, foi Rio de Janeiro, começou pelo Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado entendia que essa audiência de custódia em até 24 horas tinha que ser realizada apenas para prisões em flagrante. E aí a Defensoria Pública do Estado, né, recorreu disso, né, acionou o Supremo contra esse entendimento por entender que isso é para todo tipo de prisão. Sim. Aí o ministro relatou... Aí teve até depois uma extensão disso para o Ceará, eu anotei aqui, Ceará e Pernambuco. Isso, ele entendeu que era para todo mundo, aí vieram novamente esses estados, ele estendeu para esses dois, e aí na sequência a Defensoria pediu e ele passou isso para o país inteiro, essa decisão que agora foi referendada. Sim, tá? E é interessante porque, assim, quais são esses tipos de prisões, né, que na verdade ensejam essa passagem pela audiência de custódia. A audiência de custódia, e por que ela é importante? A audiência de custódia, ela veio para que o juiz que a realiza possa verificar a integridade física daquele que é preso, verificar se, a depender do caso, seria uma hipótese de concessão de uma liberdade provisória, mediante algumas concessões, se seria a hipótese de arbitrar uma fiança para que ele pudesse responder a esse processo em liberdade, ou alguma circunstância específica, por exemplo, comorbidade, idade avançada, uma situação de ilegalidade da própria prisão. Se houve algum ato degradante, né? Alguma coisa desumana no ato, tortura, violência física, enfim, qualquer aspecto. Em nenhum momento se entra no mérito daquilo que foi feito. O juiz, naquela fase, né, processual obrigatória, nesse prazo de 24 horas, ele não vai adentrar sobre o fato em si que ensejou aquela prisão. Ele vai se ater apenas à prisão em si para saber sobre a legalidade daquela prisão e a manutenção ou não daquela pessoa no cárcere. Então, isso vale tanto para a prisão em flagrante, que é aquela cometida quando alguém, né, é pego, sendo flagrado, cometendo crime, dentre as outras hipóteses previstas no Código de Processo Penal, mas temos a prisão temporária, que é uma prisão com prazo determinado, temos também a prisão preventiva, até a prisão do devedor de pensão alimentícia passa pela audiência de custódia. E também as prisões decorrentes de sentenças condenatórias. A pessoa respondeu ao processo em liberdade, recebeu uma condenação, é pena privativa de liberdade, regime de reclusão, seja ele fechado, semiaberto. Ele é intimado para se apresentar, se não se apresentar, expede-se o mandado de prisão. Quando o mandado de prisão é cumprido, ele também tem que se apresentar, ou seja, qualquer tipo de prisão. E é um ato assim, extremamente importante, uma decisão, tanto é que foi uma decisão unânime, né? Pelo fato, nenhum ministro divergiu quanto a isso, sobre a importância de que haja esse olhar do Poder Judiciário acerca dos cumprimentos das prisões, né? Porque a única prisão também que pode acontecer sem ordem judicial é a prisão em flagrante, todas as demais só com ordem judicial. E é interessante porque o ministro Fachin deixa claro que essa audiência de custódia não é uma mera formalidade burocrática, ele fala, né? Sim. Esse olhar que o juiz tem, como a Gi explicou agora, né, da prisão, garante os direitos fundamentais da pessoa que está sendo presa. Então, Exatamente. Não é formalidade, não é burocracia, é necessário para garantir esses direitos. Sim, sim, que a pessoa, na verdade, ela perde o direito à liberdade, mas não perde o direito da dignidade. Então, Exato. É extremamente importante observar tudo isso nesse momento, né?
Muito bem explicado. Então vamos lá, vamos para a próxima. O STF recebeu uma queixa-crime contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu, né? A deputada Tabata Amaral acusa o Eduardo de difamação na sua conta pessoal no Twitter. O parlamentar disse que o projeto de lei que ela tem sobre a distribuição de absorventes íntimos parecia querer atender a um lobby do empresário Jorge Paulo Lemann. Ele é um dos donos, né, da Procter & Gamble, que é a P&G, que é dona, enfim, de diversos produtos de higiene, e foi apontado pelo Eduardo Bolsonaro como mentor patrocinador da Tabata. Então, essa queixa-crime foi aceita aqui no STF. Aqui nesse momento, assim, o Supremo recebeu essa queixa-crime, significa que ele vai começar a ser processado. Ele não foi ainda condenado. O processo criminal vai ter o devido, né, passo a passo, até que os ministros, em uma outra oportunidade, vão se reunir para dizer se realmente ele praticou ou não crime de difamação. Mas foi um primeiro passo. Foi, inclusive, numa decisão que eles reformaram o entendimento do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli tinha, na verdade, rejeitado essa queixa-crime. Aí, a deputada Tabata recorreu dessa decisão e, ao ser analisado pelo plenário virtual, acabou sendo, então... tendo esse entendimento. Esse entendimento de que o Eduardo Bolsonaro vai responder, né, pela acusação dessa suposta prática de crime de difamação. Dois argumentos aqui usados pelo ministro Alexandre, que formou a corrente vencedora, vamos colocar assim, é que a liberdade de expressão não impede a análise judicial de eventuais informações injuriosas, que é o caso, né, difamações e mentiras. E outro ponto importante que ele fala, não se deve aplicar ao caso a chamada imunidade parlamentar, porque para ele, no entender dele, a conduta não teve relação com o exercício da função parlamentar do deputado, né? Aconteceram fora do ambiente parlamentar e constituem ofensas que extrapolam os limites da crítica política. Então, por isso, ele entendeu que é caso, como disse, de não condená-lo agora. Estão dizendo que é caso de se investigar e ver se realmente houve ou não. Exatamente. Vamos agora, então, para uma decisão monocrática. O STF suspendeu decisões que afastam novas alíquotas do PIS e COFINS sobre receitas financeiras. Essa decisão é do ministro Ricardo Lewandowski. Mas, Mauro, explica para a gente um pouquinho do bastidor aí, o que aconteceu do ano passado para cá, para a gente conseguir entender. No apagar das luzes do governo passado, no dia 30 de dezembro, o vice-presidente da República, que estava no exercício da presidência, ele baixou um decreto reduzindo pela metade essas alíquotas da PIS/COFINS, né, sobre essas receitas, né, sujeitas a regime de apuração não cumulativa, como eles dizem, né? E disse que a norma passaria a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Assumiu o novo governo, né, foi empossado o novo presidente, uma das primeiras medidas dele foi retirar esse decreto e voltar às alíquotas normais que vigiam desde lá de 2015, né? E aí, então, a AGU vem ao Supremo com essa ação essa ação declaratória de constitucionalidade para dizer que estão existindo decisões conflitantes, ora aplicando o decreto do presidente Lula, ora não aplicando e mantendo o que estava valendo anteriormente, né? E aí foi essa ação que o ministro Lewandowski decidiu, não é isso, Gil? Exatamente, essa decisão foi até uma decisão liminar, né, em que ele, na verdade, suspende decisões que estavam afastando as novas alíquotas, o que significa dizer que está em vigor a aplicação, na verdade, do decreto de 2023, editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com as alíquotas lá de 2015. Com as alíquotas, exatamente, anteriores, que são as alíquotas integrais, né, de 0,65%, PIS e PASEP, e COFINS de 4%. Então, ele manteve as alíquotas, né, quando o presidente atual acabou expedindo esse decreto, ele revogou o decreto do governo anterior e manteve a regra anterior que estava em vigor. Então, inclusive, ele até menciona que nem precisa ter aquele prazo de 90 dias, né, para que o tributo possa começar a ser cobrado dentro dessas alíquotas, porque essas alíquotas já existiam antes. Então, ele entendeu por bem, neste momento, né, suspender essas decisões que afastam o decreto de 2023
e essa decisão ainda vai ser submetida ao plenário para referendo. Lembrando que essa ação declaratória de constitucionalidade, ela só tem cabimento exatamente em situações assim, que você tem divergências de entendimento a respeito da aplicação de alguma legislação. Embora a legislação, a princípio, toda legislação nasce constitucional a princípio, né, havendo algum tipo de divergência quanto à aplicação dessa legislação, o Supremo, quando acionado, declara a constitucionalidade da lei, do decreto que for necessário declarar, para que não haja mais divergência. Tá certo. Bom, os destaques da semana foram. Agora eu quero saber, Mauro, dos da próxima semana. A gente vai ter sessão plenária, né? Quarta e quinta, lógico, a continuação do julgamento que a gente estava citando aqui, sobre a sala de descompressão. Sim. E tem mais alguns itens também interessantes da pauta. Eu anotei aqui dois itens que eu acho que podem atrair, que são as ADIs 5549 e 6270, que estão sendo julgadas em conjunto. Norma que altera regime de prestação de transporte coletivo, de permissão para autorização, para entender o que ela fala. A PGR, que é autora de uma dessas ações, diz que essa alteração permite que empresas privadas explorem um serviço de transporte de passageiros sem precisar submeter a uma licitação prévia, né, ao assumir esse serviço. Tá? E o outro que eu achei interessante é a CO 3359, em que estados do Nordeste contestam os cortes orçamentários no programa Bolsa Família, que foram concentrados na região Nordeste. Então, é um tema interessante, né, que os governadores dos estados vieram muito ao Supremo na época que isso aconteceu e têm vindo, né, para tratar desse assunto. Os cortes parece que chegaram a 61%, especificamente na região Nordeste, que é, para eles, uma coisa que tem que ser resolvida. Por enquanto, na pauta, nós temos 7 processos para serem analisados na quarta e 4 na quinta. Na quarta, Mauro, eu também trago aí um destaque, que seria um recurso, né, apresentado, chamado embargos de divergência, quanto ao início do prazo para que o Estado possa executar a pena, né, de alguém que foi condenado por um crime. Então, existem 2 correntes: se é preciso que a decisão fique recorrível para o Ministério Público, ou se é preciso que a decisão fique recorrível para Ministério Público e Defesa. Então, isso acaba interferindo nos prazos, porque em algumas situações, se não houver recurso do Ministério Público, o prazo para essa execução começa a contar a partir do momento em que essa decisão fique recorrível, enquanto que, se a defesa continuar recorrendo, pode ser que esse prazo se estenda por mais alguns anos, e isso vai interferir no prazo prescricional. Então, o Supremo Tribunal Federal vai pacificar esse entendimento, porque há, inclusive, divergências no próprio STF em relação nas turmas, em julgamentos que já foram proferidos. Por isso, embargo de divergência, não é isso? Para resolver essa situação de divergência entre os colegiados. Isso. E aí nós temos ainda, na quinta-feira, julgamento conjunto de 2 ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo uma lei complementar de Santa Catarina que atribuiu poderes de investigação ao Ministério Público, e os delegados estão questionando. Ok, é isso então por hoje. Muito obrigada, Mauro. Obrigado, Mari. Obrigado, Gi, pela companhia. E até a próxima semana. O papo sempre é muito bom. Muito bom. Obrigada, Gi. Obrigada a você que nos viu ou nos escutou até agora. E até a próxima semana. Até lá. Até a próxima.